Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que nesse exato momento você preste bastante atenção nas palavras que está escrita aqui na Bíblia Sagrada. Essa palavra, ela vai mexer com a sua estrutura espiritual. Pois aqui está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 23, a partir do versículo 23 de 1 Samuel 17, está escrito assim: o gigante Golias insulta os israelitas. Se aproxime mais da tela do seu smartphone. Meu amigo e minha amiga, eu sei que todas as pessoas que habitam em cima dessa terra, eles têm um ou mais gigantes na sua vida. E muitos ficam esperando, dar tempo ao tempo, se acomodando, tentando se acostumar com a situação, se prostrando diante do gigante, se prostrando diante do problema, e o problema só aumentando, e a pessoa não tem reação nenhuma. Meu amigo e minha amiga, o exército, o povo de Israel, eles eram afrontados de dia e de noite por Golias e seus soldados. Mas enquanto não houve um homem, um jovem, que despertou a fé sobrenatural e enfrentou a Golias, sem olhar para o tamanho de Golias, sem olhar para o porte físico dele, sem olhar para a veracidade da sabedoria que ele tinha, por ser um homem habilitado em grandes batalhas, com grandes vitórias, porque Golias tinha mais de 3 metros de altura, e humanamente falando, era impossível de um ser humano vencer a Golias, pois nada fisicamente falando seria capaz de derrotar aquele homem, aquele gigante. Mas Davi, ele não olhou para o tamanho do problema, ele não olhou para o gigante, ele olhou. E não só olhou, como também confiou em Deus de todo o seu coração. E Deus lhe deu condição espiritual para que ele obtesse a vitória sobre aquele exército que era incontável. Vamos ler para você entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Veja só. Golias afrontou, o povo teve medo de suas afrontas, mas enquanto ele não veio contra eles, eles ainda se mantiveram no seu devido lugar. Quando Golias saiu do lugar dele,
do território, entrou no território do povo de Israel, então o povo de Israel correram com medo. Por quê? Porque a fé deles e a confiança deles não estava em Deus, estava na força do seu próprio braço. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá grandemente com riquezas, e lhe dará a sua filha, e lhe fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que o ferir e ele a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Veja só, meu amigo, que quando a pessoa, ele tem o Espírito de Deus, ela não aceita ser afrontada, ele não aceita ser afrontado. Então ele vai à luta, não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do gigante, ele crê que Deus é com ele e que nada vai impedir ele de obter a vitória. Então Davi falou assim: quem é esse circunciso? Em outras palavras, quem é esse gigante? O que esse gigante está pensando que ele é? Quem ele pensa que é? Para afrontar o povo de Deus, o povo do Deus vivo, para afrontar o Deus vivo. Quem esse gigante pensa que é? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão os homens que lhes ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi tinha falado, anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Disse Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi
de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas testas, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cheixos de pedras no ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. E feriu também, o filisteu também se aproximava de Davi, o que lhe levava o escudo adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Veja só, meu amigo, nenhum dos homens de guerra do exército de Saul teve a disposição de enfrentar a Golias e tirar a vergonha que estava sobre o povo de Israel. Davi ainda era um menino moço, mas nele havia um espírito diferente. Que espírito era esse? O Espírito de Deus se apoderou de Davi. É isso que acontece. Você pode ser a pessoa mais fraca que existe, você pode ser a pessoa mais mole que existe, mas a partir do momento, meu amigo e minha amiga, que o Espírito de Deus se apoderar de você, você se torna esbravador, esbravadora, você se torna invencível, você não vê dificuldades, você vai à luta, você vai para cima do problema com a certeza de que Deus é com você e que nada vai impedir de você vencer. Foi assim que aconteceu com Davi. Saul até colocou suas armaduras, suas couraças, mas Davi era uma criança ainda, era um menino, ele não conseguia nem andar. Então a confiança de Davi não estava na couraça de ferro, no capacete de bronze, não. A confiança de Davi estava no próprio Deus, estava no próprio Jesus. E por isso Deus foi com ele e deu a vitória a ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha só o que Davi falou para o filisteu, o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja que ele nunca se colocou como fosse ele que fosse vencer, mas ele reconheceu que Deus ia dar vitória para ele, como deu, e diz assim: e saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Olha só, meu amigo, esse é o desejo de Deus. Deus é o Senhor da guerra. Ele não perde uma batalha, ele não aceita empate. Ele quer ser o Senhor das suas lutas, ele quer ser o Senhor das suas guerras, mas para isso você tem que permitir
que Ele tome a frente das suas batalhas, para que Ele possa lhe dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele prossegue dizendo: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Quer dizer, quando o gigante avançou contra Davi, Davi avançou mais rápido contra ele. Você não pode esperar ser atacado. Você tem que contra-atacar o seu inimigo, o seu problema. Se você lutar contra ele, esse problema vai cair. Essa situação vai ser vencida no nome de Jesus. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu o filisteu de rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, meu amigo, nem eu nem você precisamos de uma espada, de uma arma, porque a nossa luta, as nossas guerras é do Senhor Jesus. É Ele que peleja por nós, e se nós confiarmos, Ele derrotará os nossos inimigos diante de nós. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o gigante, e tomou a espada do gigante, tirou-a da bainha e o matou, e o cortou com ela a cabeça do gigante. Vendo então os filisteus que o herói de guerra estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram com alegria, e o seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram até Gate e até Ecrom. Então voltaram-se os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os arraiais. Davi tomou a cabeça dos filisteus, do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, pois, Saul sair a Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é este filho, este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho. Voltando-se, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Veja só, meu amigo, Deus, Ele quer fazer de você mais que um vencedor. O próprio Deus quer tomar a frente de suas lutas, a frente de suas batalhas. Ele quer dar vitórias para você. Ele quer fazer de você mais que vencedor. Mas se você tem que lutar, você tem que confrontar o seu problema. Esse gigante que está na sua vida, ele pode cair. Deus quer derrubar esse gigante. Esse Golias que está na sua vida, essa diabetes, esse problema que você está enfrentando, esse vício, esse problema no casamento, esse problema do filho que está nas drogas, seja qual for a situação que você está enfrentando, seja qual for o seu gigante, Deus quer derrotar esse gigante. Mas para que Ele possa fazer você vencer esse gigante,
é necessário que você, meu amigo e minha amiga, desperte o valente que está dentro de você. Se você despertar a fé que tem dentro de você, você pode ter certeza que Deus fará de você mais que um vencedor, como está escrito na Escritura Sagrada. Muito bem, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curte aí, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.